E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Prazer, meu nome é Marden. Hoje eu vou estar falando sobre se nós realmente somos livres para pensar ou não. E tendo controle sobre a nossa mente, com certeza a gente tem controle sobre nós, né? Sobre o nosso exterior. E um exemplo disso, né, é quando uma pessoa ela vai presa, né, vai estar condenada e vai aprisionada. Caso ela não repense sobre os seus atos, tá? Aquela punição ela não vai estar valendo ou servindo para nada. Porque, como sabemos, né, ela pode estar pensando diversas coisas quando ao passar do tempo. Ou seja, vamos lá, vamos supor que passou 2 meses, 3 meses, 1 ano. E aí, essa pessoa ela vai começar a criar pensamentos para fugas, certo? Então, tanto fugas quanto também cavatúneis ou até mesmo diminuição de pena, certo? E tudo isso para tentar fugir de um cárcere que, pior que o cárcere físico, é o cárcere da angústia, do tédio e da ansiedade. Música. Então, o pior do que o cárcere físico são esses cárceres, que com certeza aprisiona muito mais, certo? Mas se a gente for pensar de uma forma mais complexa, tá? Nós não somos livres. Vamos pensar desde quando você está saindo ali da barriga da sua mãe. E aí você tem diversos fatores que influenciam, e um deles é a carga genética. Quando sua mãe ou seu pai fala que você puxa para eles, certo? E diversas outras coisas podem influenciar nesse meio, como por exemplo, o meio social. Ao lado das pessoas que você convive, como mãe, amigos, irmãos. Um outro ciclo aí de convívio é no meio educacional, onde você convive com professores, que ele pode, óbvio, passar o conteúdo, mas também passar as crenças. E com certeza você vai acreditar em todas as crenças, sendo certo ou errado, até porque é o seu professor. E também os seus amigos da escola, né, que vêm de uma família diferente, certo? E também pode te passar crenças que eles têm para esse meio, ou seja, para você, e com certeza você pode acreditar. E também um outro meio que pode influenciar é a cultura onde você vive. Porque vamos lá, será que por você ter nascido, só essa cultura é a única certa, mais nenhuma está certa? Então, no meio social que a gente convive, tudo isso pode influenciar e com certeza influencia a fazer, a criar a tua personalidade, certo? E em sua vivência pode acontecer diversos fatores que também influenciam nisso, como medo, perdas e rejeições, que tudo isso pode influenciar até a sua maturidade. Beleza, Marden, mas quando eu me torno adulto, eu tenho controle sobre mim, eu mando em mim. Beleza, você manda em você, só que você só manda em você com tudo aquilo que já foi construído na sua juventude até você crescer. Então você vai ter crenças, certo? E você só vai fazer aquilo pelas suas crenças, mas não que essas crenças sejam as únicas crenças que estejam certas no meio social. Então, vamos supor que você tenha nascido em outro país, com certeza você não iria pensar da mesma forma que você pensa, você nascendo em outro tipo de religião, outra família, outra cultura. Quando você tem ali 18, 19 anos, você tá louco, né, sem saber o que você vai fazer na sua vida, com uma escolha de profissão. Então seus pais, eles também podem influenciar nesse fator, porque uma vontade do seu pai ou da sua mãe pode passar para você. Então muita gente pode fazer aí, talvez medicina e direito, que é o que a maioria das pessoas querem porque acha que dá mais dinheiro, sendo influenciada pelos pais. Só que na verdade os sonhos de vocês podem ser qualquer outra coisa, senão isso. Ou talvez você acredita tanto que essas duas profissões são as mais certas que você vai acabar sendo realmente influenciado. Pode ser que você goste da profissão ou não. Mas você gostar dessa profissão não quer dizer que essa seja a profissão certa que vai realmente mudar a tua vida, porque não existe profissão certa. Então, ou seja, talvez se você tivesse nascido em outra família, desse gostar de outra profissão e você escolhesse outra profissão. E a segunda tese se prova se somos realmente livres para pensar ou não, se chama fenômeno do autofluxo. Esse fenômeno, gente, inconsciente, infelizmente, a maioria das pessoas que existem na humanidade não conhece. Até mesmo muitos profissionais da saúde não conhecem esse fenômeno. E esse fenômeno, ele é extremamente importante para todos nós,
porque sem ele não teríamos criatividade, emoções, vontades, criações de personagem, todos os tipos de criações. Ele é responsável direto por fazer uma varredura inconsciente dentro dos nossos pensamentos, sem partida e sem chegada. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês. Vamos supor que vocês estão dormindo, certo? E todos os pensamentos que rondam dentro das nossas cabeças é por causa dele. Então ele é quem cria todos os tipos de pensamento. E uma história que com certeza deve ter acontecido com vocês, ou com certeza vai acontecer, é, por exemplo, quando você está com muita vontade de ir para uma viagem, certo? E aí você vai viajar no outro dia. E a sua ansiedade vital é tão grande, aquela vontade de estar no local é tão grande, que você acaba criando diversos pensamentos sobre aquele local. Mas sabemos que o futuro ele não existe. Então mesmo você não conhecendo aquele local, ou até mesmo não vendo por fotos, você vai criar imagens dentro do seu pensamento sobre aquele local e como vai ser. Às vezes pode ser melhor ou pior, mas tudo isso pela vontade de estar no local, você vai criar dentro dos teus pensamentos. Então ele é o principal responsável por estar criando a vontade de agir dentro do teu futuro e também a viagem que você faz até o seu passado. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lembrar de momentos que você teve no teu passado, bons ou ruins. Por exemplo, vamos supor que você teve um relacionamento e ainda esse relacionamento está muito fresco na sua memória. Então tudo isso vai fazer você lembrar. Então o principal objetivo é retroalimentar todos os pensamentos que você tem do seu passado e também todo o entretenimento e distração para você, certo? Porém, galera, o autofluxo ele pode agir positivamente ou negativamente, caso a gente não tenha um total controle sobre isso. Porque como a gente pode ter criatividade sobre o nosso futuro e lembrar dos nossos passados, sabemos que a gente pode criar pensamentos ruins ou pensamentos bons. Vamos supor que você brigou com seu namorado ou namorada. E às vezes, esse namorado, ele não tenha ficado tão chateado como você pensa que tenha. Só que aquele medo dentro de você é tão grande que você começa a criar pensamentos sobre aquilo que está acontecendo mesmo sem existir. E também lembranças do seu passado que são gravadas com mais intensidade, você tem lembranças sobre aquilo e isso acaba te aprisionando. Também todas as lembranças ruins também podem ser armazenadas e também pode nos aprisionar por conta dos nossos pensamentos e criatividades que nós temos dentro dos nossos pensamentos. Infelizmente, em muitas pessoas, esse fenômeno também pode falhar. Com certeza vocês conhecem pessoas que são mal-humoradas e insatisfeitas com suas próprias vidas. Às vezes, até mesmo tendo bons filhos, uma ótima família, um bom capital financeiro, porém, eles são muito insatisfeitos e reclamam muito da vida. Isso quer dizer que o autofluxo está falho, porque ele não tem uma vontade de viver. E caso não existisse o autofluxo, toda a humanidade estaria perdida. Entraríamos em uma profunda depressão. E a terceira tese, que prova se somos livres para pensar, se chama memória RAM, que nada mais é que o registro automático da memória. Todos nós temos, gente. Como sabemos, nós não somos livres para armazenar o que queremos e quando queremos dentro da nossa memória. Isso é impossível. Claro que no computador a gente tem essa possibilidade, né? A gente paga, exclui, até vírus, quando entra dentro de um computador, a gente ainda tem essa possibilidade de retirar. Só que dentro da nossa cabeça, sabemos que não. E até porque, gente, se a gente tivesse a possibilidade de apagar tudo o que acontece dentro da nossa cabeça, nós também apagaremos todos os aprendizados, porque como sabemos, tudo de ruim que acontece é um aprendizado. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você odeia muito uma pessoa. Todos nós temos uma pessoa que não gostamos muito, né? Se você tentar excluir essa pessoa da sua memória, não vai adiantar. Saiba que ela vai dormir com você, porque não tem como excluir os piores sentimentos dentro de nós, muito pelo contrário. Todos os piores sentimentos, gente, que há dentro de nós, eles são armazenados com uma maior intensidade. Então o que devemos fazer sobre isso? Já que não tem como ter controle sobre o armazenamento, não tem como
ter controle sobre a gente não conseguir pensar. Até porque se a gente tentar não pensar, já vamos estar pensando. O que a gente tem que fazer é filtrar todos esses pensamentos. Então, vou te dar um exemplo. Caso você odeia muito uma pessoa, tente perdoá-lo, porque pode ter certeza que será muito mais fácil do que você tentar excluir esse pensamento da tua memória, até porque não vai conseguir. Tanto isso, ou também caso aconteça alguma perda na sua família, caso aconteça algum tipo de acidente, você não vai conseguir excluir todos esses pensamentos. Então essa é mais uma tese que prova se realmente somos livres para pensar no que queremos ou não. Então, gente, se vocês gostaram, curte, mete o like. Se não gostou, também não precisa curtir, tá? Só se isso realmente fizer um sentido para você, curta, tá? E principalmente para ajudar os seus familiares. Familiares, amigo, compartilha aí se você realmente achar isso importante. Então, se inscreva no canal se isso for importante para você, porque com certeza eu vou estar postando muito mais conteúdos sobre isso e sobre diversos assuntos. Então não se esqueça de inscrever-se e ativar o sino, porque quando você ativa o sino é onde chegam as notificações de todos os meus vídeos, senão o YouTube não irá te avisar, beleza? Então tamo junto.